20 de setembro de 2019, em vez de 75 criadores de memes, 50.000 verdadeiros vikings aparecem no perímetro sul da Área 51. Nórdicos endurecidos pela batalha, com machados e escudos, enfrentam a base mais secreta dos Estados Unidos. A resposta parece óbvia até uma tempestade de areia impedir o apoio aéreo e a munição ficar crítica. De repente, a coragem medieval enfrenta um poder de fogo moderno numa luta por sobrevivência. Área 51, 3h da manhã, só 400 seguranças no plantão durante a troca de turno. Com M4 e 210 munições cada, o depósito está trancado para inventário trimestral, acesso em 20 minutos. 84.000 munições contra 50.000 atacantes, os vikings têm muros de escudos, berserkers e séculos de experiência. Cada guerreiro carrega machados, espadas, lanças e escudos de madeira com reforço de ferro. Eles não temem a morte, a desejam. Valhalla espera pelos bravos. Previsão do tempo: tempestade de areia massiva do sudoeste, ventos acima de 100 km por hora e visibilidade zero. Estimativa de tempo de chegada 35 minutos. O apoio aéreo da base aérea de Nelis ficará em solo por pelo menos 2 horas. A Área 51 enfrentará sozinha um exército medieval. Câmeras flagram movimento ao amanhecer, operadores observam escudos cobrindo o horizonte como um mar de madeira e aço. O comandante ativa protocolos de emergência tentando entender o impossível. Chifres de guerra ecoam no deserto. O avanço viking inicia. Escudos disciplinados ao centro, saqueadores rápidos nas laterais e berserkers à frente, uivando desafios a inimigos invisíveis. Equipes de segurança formam linhas de tiro. A 400 metros a primeira rajada elimina 30 berserkers. Sangue espirra na areia e corpos caem durante o ataque. Os vikings não diminuem o ritmo. Nunca viram armas de trovão, mas entendem a morte. Novos guerreiros substituem os que caíram. A parede de escudos se fecha, sobrepondo tábuas e formando fortificações móveis. A 350 metros, 5.000 disparos, 200 vikings mortos restam, 49.800. Avançando, as equipes de segurança percebem a dimensão do que virá. A comunicação pelo rádio fica frenética. Quantos são? Milhares? Talvez dezenas de milhares? Onde está o apoio aéreo? Está em solo. Uma tempestade de areia está chegando. Estamos sozinhos a 300 metros. As táticas dos vikings se mostram brutalmente eficazes. 3 formações profundas de escudos absorvem o fogo de rifles que dizimaria tropas modernas. Os projéteis atravessam o primeiro escudo, desaceleram no segundo e param no terceiro. Não é perfeito. Vikings caem a cada ataque, mas a formação segue intacta. As forças de segurança desviam o fogo para os flancos, rajadas destroem invasores desprotegidos, unidades colapsam e guerreiros caem. Para cada homem que morre, 2 ocupam seu lugar. Metralhadoras são acionadas nas torres de guarda. Em 240S, atiram 800 vezes por minuto. A matança se torna industrial. Corpos se acumulam em 3 camadas e, em partes, o sangue escurece a areia. Mesmo assim, os vikings ajustam o ângulo dos escudos para desviar o fogo. Invasores correm entre tiros nas pausas de recarga. Guerreiros usam escudos caídos como cobertura improvisada. Não são bárbaros, mas soldados experientes adaptando-se rapidamente a novas armas. A 250 metros, 25.000 disparos efetuados, 1.500 vikings mortos, restam 48.500. As equipes de segurança começam a fazer cálculos de munição em suas cabeças. Os números não batem. O vento levanta poeira, redemoinhos dançam no campo. A tempestade de areia avança como uma parede marrom no horizonte. Visibilidade cai para 200 metros, o comandante da base toma uma decisão crítica. Ele manda as equipes de segurança fixarem baionetas e se prepararem para combate corpo a corpo, enquanto envia mensageiros para destrancar o depósito de munição. O protocolo de segurança de 20 minutos que parecia razoável ontem agora soa como uma sentença de morte. O pessoal de segurança verifica seus carregadores. A maioria tem 40 a 50 munições, alguns só o último carregador. Vikings avançam a 150 metros enquanto o fogo cria zonas de morte com corpos acumulados até a cintura. Vikings se protegem atrás dos próprios mortos enquanto berserkers saltam sobre os corpos e avançam gritando, machados erguidos. Um berserker leva 7 tiros no peito, abdômen e pernas, mas continua avançando. Ele avança mais 20 metros antes de cair, ainda rastejando enquanto sangra até morrer. As equipes de segurança começam a se perguntar que inimigo luta mesmo ferido mortalmente.
A 100 metros, 50.000 tiros disparados, 3.000 vikings mortos e 47.000 avançando carregadores vazios na linha defensiva. A tempestade de areia chega, a visibilidade cai para 30 metros e o vento uiva como um berrante de guerra. Vikings consideram isso um presente de Thor. Na areia rodopiante, escudos aparecem como fantasmas e vikings avançam na baixa visibilidade. A tempestade serve de cobertura enquanto seguranças atiram às cegas no caos, mas ela protege mais os atacantes do que qualquer escudo. A cerca cai com o peso dos corpos. Vikings invadem pelos pontos de brecha em 3 lugares diferentes. Equipes de segurança recuam, atirando a queima-roupa nos guerreiros que avançam. Ponto de controle Delta invadido. 20 seguranças lutam corpo a corpo contra 500 vikings em meio a uma tempestade de areia. Armas de fogo modernas matam muitos de perto, mas logo ficam sem munição. Uma agente de segurança saca sua arma lateral. Depois que seu M4 fica sem munição, ela derruba 3 vikings antes que um machado acerte seu ombro, atravessando corpo, armadura e osso. O parceiro tenta recarregar, mas uma lança atravessa seu colete. O posto cai após 90 segundos de combate brutal e os vikings invadem a brecha uivando de vitória. Perderam 5.000 homens, mas agora estão dentro. Mais importante, os defensores estão sem munição. O posto de controle Eco resiste mais. As equipes de segurança gastam as últimas balas para barrar os vikings mortos e em seguida partem para a resistência final com baionetas. 30 defensores enfrentam 800 vikings na areia girando. O combate é selvagem. A armadura corporal moderna para alguns golpes de machado, mas nem todas as armas medievais, projetadas para atravessar cota de malha, encontram brechas no equipamento tático. Seguranças lutam com baionetas, facas e coronhas de fuzil como porretes. Um líder da segurança esvazia seu M4 e arma secundária, pega a espada de um viking caído, mata 2 guerreiros e é derrubado por um machado. Sua equipe luta por mais 3 minutos antes de ser dominada, e os 250 seguranças restantes recuam para os bunkers internos. Estruturas de concreto reforçado feitas para resistir a explosões. Eles selam portas de aço contra cargas moldadas. Vikings dominam a base externa, mas não conseguem atravessar as construções modernas dos bunkers. As equipes de segurança finalmente receberam boas notícias. O depósito de munição foi destrancado. Eles têm acesso a milhões de cartuchos. O problema é que eles estão presos enquanto os vikings dominam o lado de fora e atacam os bunkers de todas as formas. Machados não vencem concreto. Escalar paredes lisas não funciona. Eles procuram desesperadamente por portas ou pontos fracos, mas só encontram uma construção sem emendas. Alguns guerreiros queimam a entrada com tochas e óleo, outros cavam sob as fundações. Nada funciona. A engenharia moderna supera a medieval. Um Jarl Viking, líder que conquistou castelos na Europa, está perplexo diante de um bunker. Seus homens dominaram o campo e forçaram o inimigo às fortificações. Pela lógica medieval, venceram, mas essas defesas não cedem a cerco, armas ou fome. Ele não sabe o que é concreto armado ou portas de aço. A tempestade de areia dura 90 minutos, os vikings cercam cada bunker, executando o que exércitos medievais fazem melhor, sitiar fortificações. Eles se acomodam, certos de que o tempo os favorece. Já sitiaram castelos por meses, então podem esperar nos bunkers. Comandantes da base contatam neles freneticamente. A tempestade vai se dissipar em 30 minutos, precisamos de apoio aéreo imediato. A visibilidade aumenta e o vento enfraquece. A tempestade de areia some rápido, mostrando as consequências. Os vikings controlam o perímetro externo da Área 51. O campo de batalha está repleto de corpos. 5.000 mortos no avanço inicial e mais 2.000 na invasão. Baixas americanas, 150 seguranças mortos, principalmente em combate corpo a corpo após acabarem as munições. Vikings conquistaram terras, mas não sabem o que fazer com elas. Eles tomaram posse de estranhos prédios de metal, nos quais não conseguem entrar, veículos que não entendem e equipamentos além da compreensão deles. Um guerreiro tenta entender a utilidade de um Humvee, enquanto o outro analisa curioso um fuzil M4 abandonado. Eles ouvem um som único. 2 helicópteros Apache aparecem no topo da colina durante a experiência medieval. Os vikings veem máquinas voadoras e, inicialmente, pensam que são dragões ou valquírias. Alguns guerreiros caem de joelhos, outros levantam suas armas, a maioria apenas observa com admiração e terror. A ilusão se desfaz quando as metralhadoras M230 abrem fogo. Projéteis de 30 mm explodem nas formações vikings.
Cada projétil elimina todos num raio de 5 metros. Os guerreiros não apenas morrem, eles se desintegram. Muralhas inteiras de escudos desaparecem em uma névoa vermelha. Os vikings agem com coragem e futilidade. Muralhas de escudos protegem contra ameaças do céu, com guerreiros erguendo-os sobre a cabeça, mesmo que madeira não pare tiros de alto canhão. Alguns lançam lanças nos helicópteros, gestos totalmente inúteis. A matança dura 30 minutos, Apaches cercam a Área 51, destruindo toda a concentração de vikings. Câmeras térmicas rastreiam indivíduos através da poeira e dos destroços. Não há onde se esconder no deserto. Alguns vikings mantêm a formação até o fim, paredes de escudos travadas mesmo enquanto projéteis de 30 mm aniquilam unidades inteiras. Outros quebram a formação e fogem, apenas para serem caçados individualmente por atiradores de porta que treinaram exatamente para esse tipo de engajamento de alvo. Berserkers avançam contra um helicóptero pairando baixo. Eles são abatidos a 100 metros do alvo. O grupo se esconde atrás de Humvee inutilizado. O veículo explode ao ser atingido pela metralhadora no tanque de combustível. Os Yaus tentam organizar uma retirada, mas recuar para onde? Eles estão no meio do deserto, a quilômetros de qualquer abrigo, enfrentando inimigos que voam e matam a distâncias inimagináveis. Reforços terrestres de Nelis chegam, 2 companhias de polícia militar com blindados, nova munição e ordens para proteger a base. Encontram cerca de 38.000 vikings mortos e 1.500 feridos. A maioria traumatizada não resiste. Os sobreviventes apenas desabam. Alguns continuam lutando até serem mortos, mas a maioria simplesmente para, mentalmente destruída demais para continuar. Guerreiros que aterrorizaram a Europa por séculos, agora são homens traumatizados entre corpos e máquinas. Não compreendem. Tempo de combate. 2 horas 47 minutos do início ao fim dos disparos. Mortes, viking. Americanos tiveram 150 mortos e 89 feridos na fase de combate corpo a corpo, quando a munição acabou. Baixas viking, 39.500 mortos, 1.500 feridos, a maioria fatais. Na semana seguinte, 9.000 capturados. O sucesso dos vikings veio em 90 minutos quando tempestade de areia impediu apoio aéreo, faltou munição e houve combate corpo a corpo, anulando a vantagem de alcance. Nesse período, eles romperam as defesas e causaram grandes baixas aos americanos. Com o apoio aéreo, a batalha virou execução. O poder aéreo moderno contra táticas medievais não é guerra, é controle de pragas. Os vikings poderiam ter capturado as instalações internas da Área 51. Não. A construção moderna e os sistemas de segurança impedem isso sem conhecimento tecnológico. Eles não entenderiam. Eles poderiam ter matado todos os defensores se o apoio aéreo nunca tivesse chegado? Possivelmente, mas eles precisariam invadir bunkers projetados para resistir a explosivos modernos. Machados não vão resolver. Os vikings forçaram os americanos ao combate corpo a corpo e a experiência medieval fez diferença por 90 minutos. A coragem e a habilidade dos guerreiros superaram a tecnologia. Isso é o máximo que uma força pré-pólvora conseguiria contra um exército do século XXI. Esse cenário expõe uma vulnerabilidade real. O planejamento de munição considera distâncias atuais de combate e taxas comuns de baixas. Quando enfrentam investidas em massa de inimigos que suportam baixas além do que é tolerado atualmente, os suprimentos de munição se tornam críticos. As 150 mortes de americanos mostram que tecnologia avançada não garante segurança. Em combates corpo a corpo, seguranças treinados contra ameaças modernas enfrentam guerreiros experientes com armas medievais. A armadura corporal ajuda contra machados, mas não é invencível. O mais importante é que a tempestade de areia mostra como fatores ambientais podem neutralizar temporariamente as vantagens tecnológicas. Por 90 minutos, os defensores da Área 51 ficaram sem seu maior trunfo, o poder aéreo. Os vikings aproveitaram as oportunidades, mas nunca tiveram chance real. Sua vitória foi matar 150 americanos e manter o território por pouco tempo. Eles não entendiam. Quando o apoio aéreo chegou, 40.000 guerreiros foram eliminados em 30 minutos. Essa é a real diferença de poder. Essa batalha sempre terminaria com os vikings mortos e os americanos no controle. A questão era quantos cada lado perderia. A tempestade de areia e a falta de munição deram aos vikings chance de evitar o aniquilamento imediato. As 150 mortes de americanos mostraram o que ocorre quando a tecnologia falha, e o combate depende da habilidade e coragem individual. Por 90 minutos, os vikings mostraram que ainda podem vencer soldados modernos lutando em seu terreno ideal. Mas o poder aéreo é o grande igualador. Coragem não vence canhões automáticos de 30 mm.
A batalha durou menos de 3 horas. Um exército que conquistou reinos foi derrotado por 400 guardas e 2 helicópteros. O breve sucesso dos vikings na tempestade de areia fez diferença ou só adiou a aniquilação? Me diga nos comentários. Inscreva-se para mais cenários militares e obrigado por assistir.